Olá, pessoal, tudo bom? Nossa videoaula de hoje é a tampa do vaso do nosso jogo de banheiro Rosa Linda. Ficou muito lindo. Tá numa cor diferente das dos outros vídeos, porque eu precisei terminar aquele lá rapidinho. Então, eu decidi escolher outras cores para terminar de gravar os nossos vídeos. Ó, tem uma redinha que fica super linda lá na tampinha do vaso. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar um like aqui no vídeo, ativa o sininho para receber as próximas aulas. E todos os links da flor, das outras peças, vocês encontram aqui na descrição do vídeo, certo? Então, vamos lá para nossa aula. E para essa peça, nós vamos precisar de 10 flores dessa daqui, ó. Que já tem vídeo aqui no canal, então vou deixar aqui em cima para vocês o link do vídeo. E eu fiz só algumas modificações na quantidade de pontos nas pétalas, tá? Então, aqui, ó, na primeira pétala, eu usei ponto baixo, 3 pontos altos e 1 ponto baixo. Na segunda, 1 ponto baixo, 5 pontos altos e 1 ponto baixo. E aqui na última, ponto baixo, correntinha, 7 pontos altos, correntinha e 1 ponto baixo. Tá bom? Então, vamos precisar de 10 dessa. E agora eu vou ensinar vocês a fazerem as alcinhas pra gente fazer uma base pra pregar na nossa peça. Então, vamos lá fazer a nossa base verdinha aqui. Ó, pego o fio, dou uma laçadinha. Ó, aí eu vou pegar em qualquer pétala aqui. Ó, nós fizemos aqui 7 pontos altos. Então, vou pegar nesse bem do meio aqui, ó, 3 no quarto, que fica bem no meio da pétala. Eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Já vou segurando esse fio aqui, ó. E agora eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. E eu vou vir aqui no meio, entre uma pétala e outra, bem aqui no meio delas, prendo com ponto baixo. Faço 4 correntes, prendo no meio da pétala, ó, vai ficar assim. 4 correntes, prendo entre uma pétala e outra. Nós vamos fazer isso na florzinha toda. E aí, a gente tem que ficar aqui com 12 argolinhas, tá? 4, prendo no meio da pétala. 4, prendo entre uma pétala e outra. E aí, é só fazer isso até lá no finalzinho. Vou adiantar um pouquinho o vídeo. Ó, cheguei aqui na minha última. Eu gosto de fechar assim, ó. Eu faço uma corrente, laço meu fio, venho aqui naquele ponto, no ponto baixíssimo que a gente fez pra iniciar. Entro aqui nele e faço um ponto alto. Porque, como a gente vai ter que... Depois a gente vai prender nessas alcinhas, o acabamento fica um pouco melhor. Que fica escondidinho o nó. Aí, você já pode cortar. Trava o fio aqui. E aí, é só arrematar. Uma dica pra vocês é que, assim, igual eu já falei nas outras peças, já vai arrematando os fios, porque fica o trabalho mais limpo. E facilita depois na hora de fazer o bico, que não fica tanto fio solto, tá bom? Então, é isso, ó, só fazer as nossas 10 flores e reservar enquanto a gente faz a base, depois a gente vai usar elas pra aplicar na nossa tampa do vaso. Então, vamos lá começar a nossa base. Vou fazer aqui a nossa laçadinha inicial. Essa base da tampa é bem tranquila de fazer também. É praticamente a mesma coisa do tapete, que já fez o tapete. É praticamente a mesma coisa, só menos quantidade de pontos e carreiras, tá? Então, se você já sabe
fazer os aumentos bonitinho, já pode adiantar essa parte. Então, ó, nós vamos começar aqui com 13 correntinhas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E aí, ó, a partir aqui da nossa agulha, eu vou contar 1, 2, 3, 4, vou laçar, no quinto eu vou fazer um ponto alto. Ó, já tenho 2 pontos contando com as minhas correntinhas. E aí, é só fazer um ponto alto para cada correntinha. 3, 4, 5, 6, 7, opa, 8, 9, 10. Então, a gente fica com 10 pontos altos contando com essas correntinhas aqui do início. E agora, eu vou subir aqui 3 correntes. 1, 2, 3. E vou prender aqui, ó, no pezinho do meu último ponto alto aqui que a gente fez. Prendo aqui com um ponto baixíssimo, tá? Por que eu faço isso? Porque quando você estiver trabalhando com o peludinho, você tem que trabalhar todas as carreiras de um lado só, não tem como você fazer avesso e direito. Então, assim, a gente fica com todas as carreiras de um lado só. E aí, subo 3 correntes e faço ponto sobre ponto. Até lá no finalzinho, onde a gente vai fazer a nossa voltinha, tá? Então, ó, sem contar essa primeira dos 10 pontos altos, essa daqui é a nossa primeira volta, né, completa. E aí, pra quem já vai adiantar aí o trabalho, são 4 voltas completas, tá? Então, ó, cheguei aqui no último, tenho 3, 6, 9 pontos altos, certo? E aqui dentro do último, eu vou colocar 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 pontos aqui, ó. Na nossa voltinha. Volto fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar ali na outra pontinha, onde a gente vai fazer 8 pontos altos também, dentro do último ponto de base ali. Vou fazer com vocês. É muito, muito simples, tá? Uma diferença que tem nessa peça da tampa do vaso pro tapete é que na última carreira do tapete a gente diminui a quantidade de aumentos, né? Esse aqui não, esse aqui a gente continua fazendo 8 aumentos até o final. Então, aqui no último, ó, coloco 8 pontos altos, tá? 4, 5, 6, 7 e 8. E aí, aqui eu tenho as 3 correntinhas que eu subi, conto 1, 2, na terceira, fecho com ponto baixíssimo. Subo 3 correntes. Vamos lá agora. Ponto sobre ponto. 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui já é o meu primeiro dos 8 que a gente colocou aqui, na voltinha, ó. Vou colocar 2 pontos para cada um desses 8 aqui da viradinha, tá? Então, agora, nós vamos ficar com 16 pontos altos aqui na voltinha.
Muito importante, terminou a carreira, conta os pontos, tá? Então, 2 para cada, tá? Do primeiro até o último aqui dos 8. E a gente vai ficar com 16 pontinhos aqui. Um e 2. Agora tem mais um aqui. Terminou a carreira, conta pra ver se tem os 8 juntinhos, 8 parzinhos de pontos altos, tá? E aí, sigo fazendo, faço a mesma coisa na outra pontinha. Já volto com vocês na próxima carreira, pro nosso vídeo não ficar muito extenso, tá? Já que essa já é a nossa última peça do jogo, por enquanto, tá? Então, vamos lá. Vou terminar aqui e já volto. Ó, terminei aqui a minha carreira, né, dos aumentinhos ali juntos. 8 parzinhos de 2 pontos altos. Vou iniciar agora a nossa terceira volta, tá? 3 pontinhos pra subir. Vou dar uma aceleradinha até chegar ali no primeiro ponto de aumento. Cheguei aqui no meu primeiro grupinho, ó. No primeiro ponto dos dois, ó, sempre que eu falar o primeiro, é o primeiro dos dois aqui que tá junto. Faço um ponto alto. No segundo vai ser o meu aumento. Então, aqui eu vou ter. No próximo, ó, é outro grupinho já, tá vendo? No primeiro, um ponto alto. No segundo, faço o meu aumento. Próximo grupinho, no primeiro, um ponto alto. No segundo, 2 pontos altos juntos, que é o meu aumento. No primeiro, um ponto alto. No segundo, 2 pontos juntos, porque é o meu aumento. Tá? E vou repetir isso nos 8 grupinhos que a gente tem aqui na nossa voltinha, tá? Ó. No primeiro, um ponto alto. No segundo, 2 pontos altos juntos, que é o meu aumento. Certo? Sempre confere se fez os 8 aumentos certinho, pra não ficar faltando ponto, pro trabalho não fechar ou não fazer babado, tá? Então, vou terminar essa carreira aqui, ó, já terminei meus aumentos. Vou terminar essa carreira pra mostrar como a gente vai fazer a última dessa nossa tampa do vaso. Ó, voltei. Terminei, né, a minha carreira, ó, essa última carreira que a gente fez aqui, deixa eu aproximar mais. Ela ficou, tá vendo? A gente tem a primeira com aqueles 11 pontos altos, né, 10 aqui as correntinhas que a gente fez pra virar. E aí, essa última aqui, os aumentos ficam assim, ó, um ponto sozinho e 2 juntos, um sozinho e 2 juntos, por 8 vezes, tá? Subi 3 correntinhas, fiz ponto alto, ponto alto, ponto alto, até chegar aqui no meu primeiro grupinho. No primeiro, faço um ponto alto. No segundo, 2 pontos altos juntos. Essa última carreira vai ficar assim, ó. No próximo, um ponto alto sozinho. Aí, eu chego no meu grupinho, ó. No primeiro, eu faço um ponto alto sozinho. No segundo, 2 pontos altos juntos, que é o meu aumento. Então, aonde eu tenho ponto alto sozinho, na carreira anterior, eu coloco um ponto alto sozinho. E no primeiro do grupinho, eu coloco um ponto alto sozinho. E aí, no segundo, eu faço 2 pontos altos juntos. E assim vai. 2 sozinhos e 2 juntos, tá? Sempre prestando atenção se os 2 juntinhos estão no segundo ponto do grupinho da carreira anterior, tá? Pra não ficar torto o trabalho. E aí, é só repetir isso nas 2 pontinhas. E essa é a nossa última carreira já
pra começar a fazer o detalhezinho do trançado e colocar as nossas florezinhas. Tá, ó. Tem que prestar atenção, vai fazendo correndo, não. Presta atenção, conta os pontos, vê se tá no lugar certo o aumento. Ó, sempre no último do grupinho aqui de 2 pontos, eu coloco o meu aumento, ó. Esse é o último aqui dessa voltinha. Aí, confere se tem 8 aumentos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Certo? Então, agora eu vou repetir tudo do outro lado e volto com vocês já no peludinho pra gente dar continuidade. Terminei aqui minha última carreira, então, ó. Nessa última carreira, os aumentos ficaram assim. 2 pontos altos sozinhos e um aumento. 2 pontos altos sozinhos e um aumento, tá? Então, aqui eu já posso cortar o meu fio. Fiquei com 82 pontos altos nessa volta aqui, tá, ó? Então, nós fizemos essa primeira aqui, que tinha 11 pontos, né? 10 pontos altos mais as correntinhas. E 1, 2, 3, 4 voltas completas, certo? Então, eu já vou finalizar aqui, porque eu vou pegar lá o peludinho e já vou trabalhar com uma outra cor. Então, eu só vou finalizar aqui, ó. Travo o fio aqui e vamos fazer uma volta de pontos baixos. Olha, já peguei a minha base aqui no peludinho. Eu tô fazendo uma cor diferente das outras peças, porque aquele que eu tava fazendo era uma encomenda e eu acabei tendo que acelerar pra entregar logo e não deu tempo de gravar. Então, tô fazendo uma outra peça pra mostrar pra vocês aqui que ficou faltando a tampa do vaso, né? Tem a mesma quantidade de pontos, mesma quantidade de carreiras desse aqui, ó, tá vendo? Que eu fiz no ponto, no barbante comum. Fica aqui, ó, a altura mais ou menos de uma carreira, né? Então, se vocês forem fazer sem ser no peludinho, eu aconselharia aumentar uma carreira, né? Mas é uma peça bem grande, talvez se você só adaptar a redinha de dentro da tampa do vaso, já fique ótimo, tá? Aí vai do seu ponto também e do tamanho da tampa do vaso que vocês estão fazendo, certo? Então, é isso, ó. Aí, peguei aqui o meu peludinho, vou pegar a minha outra cor que eu vou trabalhar a partir de agora. E aí, eu vou fazer uma carreira toda de pontos baixos, só pontos baixos, tá? Respeitando os aumentos. Então, quando você for trabalhar com o peludinho, se você tiver dificuldade para visualizar os aumentos, já faz o aumento e vai marcando com um fiozinho ou com aqueles marcadores, né? Um clipsezinho, para não perder os aumentos, que é bem importante, tá? Então, aqui, só vou pedir para vocês se atentarem que esse é o avesso, né? O peludinho, a gente sempre vira ele, o avesso fica mais peludinho, e aí vai ser desse jeito que a gente vai trabalhar. Vira o peludinho pra você, e aí começa a trabalhar com outro fio. E sempre pegando só a alcinha de trás, tá? Ó, eu vou prender aqui o meu fio, fiz uma laçadinha, vou prender aqui em qualquer lugar. E aí, eu vou pegar só a laçadinha de trás, tá? Vou deixar essa laçadinha aqui da frente, porque no final tem o detalhezinho, e aí a gente vai precisar dessa correntinha que ficou aqui, dessa alcinha que ficou aqui na frente, tá? Vou terminar aqui a minha carreira de pontos baixos, respeitando os 8 aumentos em cada pontinha. E já volto com vocês.
Olha, pessoal, cheguei aqui, fiquei com 98 pontos baixos, tá? Com 8 aumentos de cada lado. Então, agora aqui eu vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou laçar o meu fio, no mesmo espacinho, eu vou fazer um ponto alto, tá? No mesmo ponto de base, faço um ponto alto. E vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou pular 3 pontos de base. 1, 2, 3. No quarto, eu vou fazer um ponto baixo, pra prender essas 4 correntinhas que eu fiz. Subo 2 correntes, viro o meu trabalho. E aí, eu vou fazer um meio ponto, que é aquele que a gente laça o fio, como se fosse fazer um ponto alto. Vai lá na correntinha, laça novamente e tira tudo da agulha de uma vez, ó. Laça, tira tudo junto. Vou fazer 7 meio pontos, tá? 4, 5, 6, 7. Viro meu trabalho novamente, vou laçar aqui. E aí, eu vou fazer no próximo ponto de base, um ponto baixo. E mais um ponto baixo. Vou fazer um ponto alto para cada ponto de base que eu pulei. Então, eu vou ficar aqui, ó, com 3 pontos aqui do lado de trás, tá? E aí, começo novamente. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Pulo 1, 2, 3 de base. No próximo, ó, que já é o meu primeiro aumento, tá? Eu vou prender a minha correntinha com ponto baixo. Faço 2 correntes, viro meu trabalho. Vou fazer 7 meio pontos dentro dessas 4 correntinhas. 3, 4, 5, 6... e 7. Viro o meu trabalho, vou laçar. E agora, aonde eu coloquei esse ponto baixo aqui pra prender o meu babadinho anterior, eu faço um ponto alto junto com ele, no mesmo espacinho onde ele tá bom? Ó, faço um ponto alto lá. E aí, faço mais 3 pontos altos, um pra cada ponto que eu pulei de base, certo? Muito importante essa parte, hein, pessoal? Faço 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou mostrar como é que eu faço aqui nos aumentos, tá? Ó, aqui eu já tô no meu aumento já, ó. Pulo 1, 2, 3 de base. Sempre vai pular 3 de base, não importa se é aumento ou não. Faço 2 correntinhas, viro meu trabalho, faço 7 meio pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Viro meu trabalho, vou laçar aqui. Aonde eu tenho o meu ponto baixo do babadinho anterior, faço um ponto alto junto com ele. Porque ele tá no meu aumento, mas ele é o primeiro ponto do meu aumento. A gente sempre vai fazer o aumento em cima do segundo ponto do aumento. Então, aqui, ó, o que eu pulei, os 3 que eu pulei, o primeiro tá no meu aumento. Então, eu vou fazer 2 pontos altos nele. Ó, aumento, aonde tem aumento, eu faço aumento, que é 2 pontos altos juntos. E aí, sigo fazendo normalmente, os próximos pontos, um para cada ponto de base. Só vou fazer aumento aonde tiver aumento, certo? E aí, é só seguir fazendo aqui, ó, 4 correntinhas, pula 3 de base, prende com ponto baixo, sobe 2 correntes, vira meu trabalho. Faço 7 meio pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Viro o trabalho novamente, laço meu fio, faço um ponto alto junto do pontinho baixo que prende o meu babadinho anterior. Aqui, ó, já tenho o meu próximo aumento, ó. No primeiro, faço um ponto alto sozinho e no segundo, 2 pontos juntos.
Então, aonde tem aumento, eu faço aumento. Certo? Vou terminar, então, essa carreira e já volto com vocês. Voltei aqui pra mostrar uma coisa pra vocês, ó. Esse último babadinho que eu fiz aqui, eu prendi ele no segundo ponto do meu aumento. Caiu aqui, dele tá no meu segundo ponto do aumento. Então, quando eu vou fazer o ponto alto que vai aqui junto com esse ponto baixo, eu vou fazer 2 pontos altos, tá? Não importa que já tenha um ponto baixo ali. Faz os 2 pontos altos juntos, aonde tem aumento. Aonde tem aumento, não interessa. Tem aumento, precisa fazer o aumento, tá? Então, ó, ficou o meu ponto baixo e mais 2 pontos altos aqui dentro, tá? E aí, sigo fazendo. No final, confere se tem os 8 aumentos dos dois lados para não ficar torto o seu trabalho, tá? Voltei aqui no finalzinho com vocês, ó, eu já tenho 23 babadinhos desse aqui, ó, tá? E aí, aqui no final, eu vou ter que diminuir esse último aqui, em vez de pular 3 pontos de base, eu vou pular 2. Em vez de pular 3, eu pulo 2, tá? Porque vai me faltar um pontinho aqui pra eu fechar os 25 babadinhos desse aqui, tá? Mas isso não vai afetar em nada no trabalho. É melhor assim do que colocar ponto demais e aí a gente vai ter que puxar, ele vai acabar franzindo um pouquinho. Então, não. Então, vou fazer esse último babadinho aqui. Penúltimo, né? E já vou ensinar vocês como é que a gente fecha essa carreira. 3, 4, 5, 6, 7. Eita, deu uma desfiadinha aqui. 7. Viro. Aqui, ó, eu tenho um aumento, ainda é o meu último aumento nesse último babadinho aqui. Então, eu vou fazer o aumento. E mais um ponto alto. Aí, faço minhas 4 correntes, 4 correntinhas, tá? Ó, no meu aqui, ó, me sobrou 1, 2 pontos e mais aquele que a gente fez as 3 correntinhas do início e mais um ponto alto, né? Aqui a gente não faz sempre um ponto alto onde tá o ponto baixo do babadinho anterior, então aqui a gente vai prender ele lá naquele ponto alto. Eu vou pular as correntes e no pezinho do ponto alto aqui, ó, do primeiro ponto alto que a gente fez, eu vou prender com um pontinho baixo. E aí, termino ele aqui normalmente, ó, 2 correntinhas, 7 meio pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Virou. Completo aqui, faço o meu ponto alto aqui onde tem o ponto baixo. Completo meus 2 que eu pulei aqui. E aí, eu vou prender aqui, ó, na terceira correntinha daquelas primeiras que a gente fez. Prendo com ponto baixíssimo aqui nela, ó. Vou subir aqui e fazer uma correntinha, porque agora a gente vai fazer uma carreira toda de pontos baixos, tá? Ó, então, nós ficamos aqui com 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25 babadinhos no total, tá? Vou fazer minha carreira de pontos baixos respeitando os aumentos, tem que ter 8 aumentos de cada lado. E aí, eu já volto com vocês pra gente começar a pregar as florzinhas. Ó, terminei, então, a última carreira aqui só de pontos baixos, respeitando os aumentos, tá? E aí, a gente fica com 130 pontos, tá? Aqui, ó, o que que eu fiz? Eu dividi no meio
pode só dobrar assim, ó, aqui certinho na retinha aqui do meio e marcar, tá? Fica 65 pontos pra cada lado, tá? Ó. 64, 64 e os dois aqui que a gente vai usar pra marcar com um marcadorzinho ou com um fiozinho mesmo. E agora eu vou marcar também aqui essa parte do meio, tá? Então, vai ficar com 30 e... deixa eu ver. 32 pra cá, 32 pra cá. E esse aqui do meio, tá? Que a gente vai usar pra marcar. Eu só vou juntar assim, ó, os dois que eu já marquei. Pegar aqui onde dá o meinho. Porque isso é importante pra gente deixar o nosso tapete certinho, tá? Esse modelo aqui, não dá pra gente fazer as marcações de acordo com os aumentos, igual a gente costuma fazer com os modelos ovais, né? Então, ó, marca aqui, conta lá os 34 pra lá, 34 pra cá, 32, 34 não, 32, ó. Pronto, já tenho as minhas marcações. E aí, pra ajudar a se localizar aqui, não deixar as florzinhas tortas, nem puxando pra lá, nem pra cá, eu já começo por essa aqui do meio, tá? Então, vou dar uma laçadinha inicial aqui, ó. Vou pegar aqui minha florzinha, vou pegar uma azul, ó. E aí, eu vou sempre começar com a florzinha assim, ó. Uma pétalazinha pra cima. Aí, eu vou começar nessa aqui, ó, da direita dela. Tá? Vou pegar bem aqui dentro desse ponto baixo aqui que tem nela. E vou prender com um ponto baixo. Ó. Se quiser, já pode ir prendendo aqui esse fiozinho, tá? Vou fazer 4 correntinhas. Se seu ponto for bem soltinho, faz só 3 mesmo, que já fica bom. E aí, ó, aqui eu vou dentro da argolinha, ó. Pronto. Faço duas correntes só, tá? E aí, eu vou no meu tapete, vou na minha peça aqui, ó, na minha base. Tenho aqui o meu marcadorzinho, tá? Eu vou contar aqui, sem contar o marcador, eu vou contar pra direita dele. Então, eu vou contar 3 pontos pra cá, tá? Sem contar esse. Vou contar 1, 2, 3. No quarto ponto aqui, ó, eu vou prender com um ponto baixo. Faço 2 correntes, volto na minha florzinha, ó, dentro da argolinha. Não vou trabalhar no ponto baixo, vou trabalhar dentro da argolinha. Faço um ponto baixo na argolinha. 2 correntes. Agora, eu vou tirar aqui o meu fiozinho aqui, porque eu vou prender nesse ponto onde tava preso o meu fiozinho, ó. Prende lá com ponto baixo. 2 correntes, volta na florzinha dentro da argola. Ó. Mais uma vez, faço 2 correntes, vou lá. Vou contar agora 3 pra cá, né? No quarto, eu prendo com ponto baixo. 2 correntinhas, volto aqui na minha florzinha, na argolinha, ó. Faço 3 correntes e vou no ponto baixo. Aqui já é no ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 4 correntes dentro da argolinha. 1, 2, 3, 4 correntes dentro da próxima argola.
1, 2, 3, 4 correntes dentro do ponto baixo, ó. 1, 2, 3, 4 correntes dentro da argolinha. 1, 2, 3, 4 correntes na próxima argola, ó. Viu que eu falei sobre o acabamento da partezinha verde, ó? Aqui é onde tá o meu nozinho, ó. E aí, ele vai ficar bem escondidinho, não vai aparecer. 4 correntes na próxima argolinha. 1, 2, 3, 4 correntes na próxima argolinha. E aí, a gente faz mais 4 correntes e vai dentro do ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes dentro da argola. 1, 2, 3, 4 correntes aqui na próxima argola. E aí, eu já vou fazer o mesmo acabamento da partezinha verde. Faço uma correntinha, laço meu fio, mas aqui eu posso fazer só um meio ponto, tá? Não faço um ponto alto, ó. Laço, fico com 3, tiro tudo junto. Porque daí dá a quantidade certinha pra formar a argolinha. Já posso cortar o meu fio. Infelizmente, a gente não consegue ir grudando todas as florzinhas sem cortar o fio. Já faz o arremate ali pra não ficar muito fio solto, certo? Bom, depois que já tem essa florzinha aqui presa aqui no meio, ele já tem uma base, vamos prender a daqui de cima. Essa daqui vai ficar um pouquinho diferente da daqui de baixo, tá? Aqui do meio. Porque essa a gente prendeu o meio aqui bem onde tava o nosso fiozinho. E aqui não, aqui o fiozinho vai ficar entre uma flor e outra. Então, aqui eu vou ter uma rosa e uma azul ainda, tá? Então, vai ficar 3 aqui e mais 3 aqui pra baixo. Então, vamos lá. A minha próxima aqui vai ser azul e depois a outra vai vir aqui, a rosinha, tá? Então, eu vou contar esse aqui do meio e mais um pro lado de cá, porque entre uma flor e outra aqui, a gente só vai ter 3 pontos baixos, tá? Então, faço uma laçadinha inicial. Então, ó, dou uma laçadinha inicial aqui, pego a minha florzinha. Vou colocar ela aqui com uma pétalazinha pra cima e vou iniciar nessa aqui, ó, do ladinho, dentro do ponto baixo. Prendo aqui com ponto baixo. Faço 3 correntes, prendo dentro da argolinha. Vou fazer 2 correntinhas agora. E aí, eu já posso ir lá na minha base. Então, eu vou contar aqui, ó, o que tá preso, meu fiozinho, né? E mais um. No próximo, eu vou prender a minha flor aqui. Ponto baixo. 2 correntes, volto na flor, dentro da argolinha, ó. Ponto baixo. 2 correntes. Aqui, a gente só vai pular 2 pontos, tá? Nessa daqui, a gente pulou 3, mas essa daqui é só 2. Então, eu conto 1, 2. No terceiro, prendo com um ponto baixo. 1, 2 correntes. Volto na florzinha, prendo dentro da argola. 2 correntes, vou lá na base, conto 2, 1, 2. No terceiro, prendo com um ponto baixo. 2 correntes, volto na minha florzinha, na argola, ponto baixo. Aí, essa argolinha aqui, 3 correntinhas, prendo no ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas dentro da argola.
1, 2, 3, 4 correntinhas dentro da argola. Eu tô fazendo essa argolinha aqui com 3 só, porque eu não vou prender nada nela, então, senão ela só fica sobrando ali, tá? Então, se o seu ponto for mais soltinho, pode deixar assim, só com 3 correntinhas, não precisa fazer com 4. 1, 2, 3, 4 correntes dentro do ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes dentro da argola. 1, 2, 3, 4 correntes na próxima argola. 1, 2, 3, 4 correntes na próxima argolinha. 1, 2, 3, 4 correntes na próxima argolinha. 1, 2, 3, 4 correntes dentro do ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes dentro da argolinha. 1, 2, 3, 4 na próxima argolinha. E aqui eu já faço uma correntinha e um meio ponto dentro do ponto baixo do início, para finalizar a minha voltinha aqui. Corto o fio, já posso arrematar. Certo? Ó, agora vamos prender essa daqui do meio, pra ver como é que vai ficar. Então, ó, laçadinha inicial. Vou prender ela já aqui nessa azul, tá? Então, ó, eu coloco ela assim e vou iniciar nessa pétala aqui também, pra gente não se perder, tá? Laço aqui, faço um ponto baixo, né? E aqui eu vou colocar 4 correntes. Vou dentro da argolinha, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, na próxima argolinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, na próxima argola, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, na próxima argola, um ponto baixo. 1, 2, 2 correntes só agora, ó, eu já tô aqui assim, ó. Tá vendo? E aí, essa daqui eu já vou prender lá na minha próxima florzinha. Não, essa ainda não, pera. 4 correntes, prende dentro do ponto baixo. Ó, prendeu dentro do ponto baixo, faz 2 correntinhas. Aí, a gente vai lá na outra florzinha. Pega aqui, ó, na azulzinha, tá vendo que tem 2 juntinhos, ó, no ponto baixo? Pega esse primeiro aqui. Prende com o ponto baixo. 2 correntes, volto aqui na minha florzinha, dentro da argola. 2 correntes, vou lá na azul, ó. Pego a próxima argolinha rosa no meio. 2 correntes, volto aqui na minha florzinha rosa, na argolinha. 2 correntes, vou lá na minha florzinha azul, ponto baixo, 2 correntes. Quando eu volto dentro do ponto baixo, tá, ó. E aí, faço aquela argolinha de 3 correntinhas, dentro da argola verde eu prendo, ó. Não é difícil, mas tem que prestar atenção, tá? 2 correntinhas. Vou contar aqui 5, a partir desse ponto baixo aqui, que prendeu a nossa florzinha azul, vou contar 5. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu entro, faço meu ponto baixo. 2 correntes, volto na florzinha, dentro da argola, ó. Ponto baixo, 2 correntes. Vou lá, conto 3, tá? 1, 2, 3. Só essa daqui da ponta, as 2 da ponta, que a gente vai pular 2. O restante é tudo 3, tá? 2 correntes. Volto e prendo na minha florzinha aqui, ó, na alcinha verde. 2 correntes,
pulo 3. 1, 2, 3. E no quarto eu faço um ponto baixo. 2 correntes, volto na minha florzinha. 1, 2, 3 correntes dentro do ponto baixo. Ó. Aí, aqui eu faço 2 correntes e vou prender na minha próxima flor, que já tá aqui, ó, tá? Então, a gente vai ficar com 5, aqui, ó, 5 de espaço da flor do meio pra essa daqui, e 5 de espaço dessa daqui pra essa da pontinha aqui, tá bom? E todas as 4 partes aqui, ó, vai ser igualzinho, tá? Então, aqui, ó, eu vou pular 5, vou colocar essa florzinha, vou pular 5 e vou fazer essa florzinha igualzinho eu fiz a essa daqui, tá? Pulando 2 aqui embaixo. E aqui entre uma e outra ficam 3 pontos, um pra cá, esse aqui que tá o nosso marcador, e um pra cá. E aí, eu já prego a minha próxima florzinha, tá bom? É só espelhando agora, que a gente já colocou todas as 3 aqui, ó. 2 correntinhas, venho aqui, ó, vou pular essa primeira argolinha, tá vendo? Minha flor tá presa aqui, eu tenho uma argolinha depois. E aí, na próxima, eu faço um ponto baixo, prendo minha florzinha. 2 correntes, volto aqui na minha florzinha rosa, ponto baixo. 2 correntes, vou lá na azul, prendo com ponto baixo. 2 correntes, volto aqui dentro da argolinha. 2 correntes, vou lá na azul, pego a próxima argolinha rosa. E aí, aqui, ó, em vez de eu fazer as correntinhas e voltar, eu vou laçar o meu fio e fazer um meio ponto aqui também, pra finalizar direitinho a minha carreira, tá, ó? Faço um meio ponto. Então, ó, eu fui lá, prendi com ponto baixo, tá? Laço o meu fio e já faço um meio ponto aqui. Não precisa nem de correntinha nem nada, tá? Ó, faço uma correntinha pra travar, já posso cortar meu fio. É isso, ó. Tá? E aí, agora eu vou repetir tudo. Repetir desse lado e repetir do lado de cá, ó. Por isso que a gente divide em 4, pra ficar bem mais fácil, né, ó. Aqui vai ter 3 florzinhas, né? E aqui mais 2. Então, vai ficar 5 de um lado, 5 do outro. Ó, vai ficar assim, tá? Vou terminar de colocar minhas florzinhas e venho mostrar pra vocês, pra gente ver como é que ficou. Eu voltei aqui pra mostrar uma coisa pra vocês e pra dizer uma coisa também. Como eu tô fazendo aqui junto com vocês, eu notei que aqui desse lado, aqui, ó, esse primeiro lado que a gente fez, ficou 5 pontos de separação de cada lado, né? E quando eu cheguei aqui na minha última florzinha, eu vi que vai ficar com 6 de cada lado. Não é uma coisa que vai estragar o meu trabalho, tá? Não. Mas se você quiser colocar 6 aqui desse lado e 5 aqui, e aí 6 aqui e 5 aqui, só pra equilibrar, tudo bem. Se não, pode deixar assim mesmo, porque um pontinho, 2 não vai fazer tanta diferença assim no resultado final, tá bom? Então, ó, vou prender a minha última florzinha aqui junto com vocês pra mostrar como é que eu faço. Aqui, eu já vou começar aqui embaixo. Então, vou pular 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º, um ponto baixo. 2 correntes, venho na minha florzinha, 2 correntes, pulo 3 lá na base, 1, 2, 3. No 4º, prendo com ponto baixo. 2 correntinhas, venho na minha flor, prendo com ponto baixo. 2 correntes, a última vez. 1, 2, 3, prendo no 4º. 1, 2. Venho na minha florzinha, prendo aqui dentro da argolinha. 1, 2, 3 correntes, prendo no ponto baixo.
que essa aqui é aquela argolinha que fica sem a gente trabalhar nela. 2 correntes. Vou lá na outra florzinha. Aqui eu nem terminei de cortar o fiozinho. Prendo com ponto baixo, 2 correntes. Volto aqui dentro da argolinha verde. 2 correntes, pego a próxima argolinha, lá na minha outra florzinha. Opa, prendi na argolinha errada aqui. É nessa daqui. Tem que pular aquela primeira ali. Duas correntes, venho aqui na minha florzinha. Venho aqui na minha florzinha, prendo com ponto baixo. 2 correntes, vou lá na outra, pego a próxima argolinha, volto aqui na minha, ponto baixo. 2 correntes, agora é a última vez. Prende lá. Quando eu volto, eu prendo no ponto baixo, aqui, ó, dentro do ponto baixo. Prendo aqui, e agora eu faço 4 correntes, prendo aqui, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, no meio da argolinha. 1, 2, 3, 4, no meio da argolinha. 1, 2, 3, 4, essa aqui ainda é no meio da argolinha também. 1, 2, 3, 4, e aí eu prendo no ponto baixo, ó. Lembra no início que eu falei, coloca assim a florzinha com uma pétalazinha pra cima, sempre nessas duas aqui do lado é onde a gente vai prender no ponto baixo. Fazer as argolinhas no ponto baixo, tá? Ó. Aqui eu já faço 2 correntes e já começo a prender lá, ó. Vendo que tem meus dois aqui, as minhas 2 argolinhas no ponto baixo? Vou pegar a segunda para prender aqui na minha florzinha. 2 correntinhas, aqui na minha florzinha azul. 2 correntinhas, pego a próxima argolinha lá na outra. 2 correntinhas, volto aqui. 2 correntinhas. Prendi aqui com ponto baixo, ó. Prendi lá com ponto baixo, eu vou laçar o meu fio, vir aqui no pezinho da argolinha que eu já tenho feita e fechar com ponto, com meio ponto. Faço uma correntinha pra travar o fio, posso cortar e arrematar, tá? Então, ó, ficou assim a nossa aplicação das flores na tampa do vaso, certo? Então, agora vamos começar a fazer o nosso bico de acabamento. Então, ó, vamos lá começar o bico. Faço uma laçada inicial aqui. E aí, você pode pegar em qualquer lugar aqui da sua peça, que já fez o tapete grande, é a mesma coisa, tá? Não muda nada, é só uma versão com menos flores do que o tapete grande. Então, já pode adiantar aí. Eu vou começar aqui, ó, eu tenho a minha florzinha aqui do meio, né? E a junção das duas aqui. Então, eu vou pular essa primeira argolinha aqui, onde as duas estão presas, e vou vir na próxima. Então, ó, vou pegar nessa argolinha aqui, ó. Tem a do meio, a do ladinho, na outra. Prendo com um ponto baixo. Vou fazer 3 correntes aqui. 1, 2, 3. Na próxima argolinha, prendo com um ponto baixo. Assim. Vou ficar com uma argolinha aqui. Agora, eu vou laçar, e aqui dentro dessa argolinha aqui do meio, eu vou colocar 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4.
Faço 2 correntes de separação e na mesma argolinha eu vou colocar mais 4 pontos altos. 2, 3, 4. Vou ficar com 8 pontos altos separados por 2 correntinhas, tá? Assim, ó. Sem corrente de separação, eu vou na próxima argolinha e prendo com um ponto baixo. Faço 3 correntes, vou na próxima, prendo com um ponto baixo. Faço 3 correntes, e aí agora eu vou fazer meu ponto baixo aqui no meio, onde as duas estão unidas, ó. Ponto baixo aqui, bem no meio. E 3 correntes, já vou para a próxima argolinha. 3 correntes, próxima argolinha, ó. Então, entre um leque e o próximo aqui que eu vou iniciar, eu vou ficar com 4 argolinhas, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui eu já vou começar o meu leque novamente, ó. Então, cada florzinha é um bico, é um leque. Então, sempre que chegar aqui em cima da florzinha, eu faço 4 pontos altos, 2 correntinhas e mais 4 pontos altos juntos. Assim. Tá? Ó, já vai ficar assim. Aí é só fazer toda a volta e eu já volto com vocês para nossa segunda carreira. Terminei a primeira carreira, ó. Cheguei aqui onde a gente começou com aquele ponto baixo, ó. Já prendi aqui no meio com um ponto baixo. Fiz minhas 3 correntinhas e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Dentro do primeiro ponto baixo que a gente fez para prender o fio aqui. Certo? Vou trabalhar aqui pra dentro com um ponto baixíssimo, e aí eu já posso fazer um ponto alto, ó, um ponto baixo aqui. Fiz o ponto baixo, agora não tem mais correntinha pra cá, tá? Eu vou laçar e vou fazer 2 pontos altos pra cada pontinho daqueles 4 que a gente fez na carreira anterior. Então, agora, a gente vai ficar com 8 de cada lado do leque e mantém as 2 correntinhas no meio, tá? Então, ó, 2 para cada ponto de base, fiquei com 8 pontos altos, 2 correntes, ó, não, aqui, errei, falei merda. 8 pontos altos, aqui dentro das 2 correntinhas eu vou colocar 2 pontos altos, faço 2 correntes, faço mais 2 pontos altos dentro das 2 correntinhas, assim, ó. E sigo fazendo 2 pontos altos para cada ponto dos 4 da carreira anterior. Importante aqui pegar sempre a alcinha de trás, tá? Só a alcinha de trás, pra gente ficar com o relevo, com um detalhezinho do relevo aqui no bico, tá? Ó. Então, vai ficar no total de 16 pontos altos, né? Ó, 8, mais 8 aqui. Então, a gente vai ficar com 20 pontos altos no total, separados por 2 correntinhas. Dois para cada ponto de base. Chegou aqui, ó, vou prender com ponto baixo na próxima argolinha. Faço 3 correntes. Vou vir na próxima argolinha e vou prender com ponto baixo. Ó, tô em cima daquele ponto alto aqui no meio, entre uma flor e outra. Aqui, a gente vai fazer 5 correntes. 5. E vou na próxima argolinha, prendo com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, prendo com ponto baixo, já vou iniciar o meu próximo leque aqui, tá? É só fazer a mesma coisa
do outro lado. 2 pontos altos para cada ponto de base. Ó, 4, 6, 8, 2 aqui no meio, nas correntinhas. Faço 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo espacinho aqui, das 2 correntinhas. E sigo fazendo 2 pontos de base para cada, 2 pontos para cada ponto de base. E é só isso essa carreira. Vou terminar aqui a minha e já volto pra gente iniciar a terceira carreira do bico. Ó. Volto já. Cheguei aqui na minha última argolinha, ó. Fiz minha argolinha de 5 correntinhas. Aqui, a gente vai usar aquele mesmo jeito de finalizar a argolinha que a gente usou nas florezinhas ali, ó. Faço uma correntinha, laço o fio, venho aqui no ponto baixo que a gente fez pra iniciar a carreira anterior, ó, e faço um meio ponto, só fechar tudo junto, ó. Pronto, ó, faço uma correntinha e aqui eu já vou iniciar a próxima carreira, então, eu só entro aqui, faço um ponto baixo, ó. Tá vendo? Nem dá pra perceber que foi feito um meio ponto. Faço um ponto baixo aqui e já vou começar o meu leque novamente. Nessa carreira não tem aumentos, tá? Então, é um ponto de base, um ponto para cada ponto de base, ó. Aqui, ó, eu fiz o ponto baixo, não faço correntinha nenhuma, já venho direto fazer os pontos altos aqui no leque, tá? Um ponto para cada um, e aí, ali no meio, continua a mesma coisa, faço os 2 pontos, aqui, ó. Faço os 2 pontos altos aqui dentro das 2 correntinhas, faço 2 correntinhas, mais 2 pontos altos, e aí sigo fazendo ponto em cima de ponto aqui na lateral. Não tem aumentos aqui na lateral, tá? Do nosso leque. Então, só seguir fazendo a mesma coisa em todos os bicos. Uma coisa que no tapete do vaso e no tapete grande, eu falei pra vocês que aqui na nossa voltinha, às vezes dá uma repuxada, né? Então, mas aqui na tampa do vaso, dificilmente vai acontecer isso. E a gente precisa mesmo que ele seja um pouco mais redondo do que oval igual o tapete, né? Pra dar o formato da tampa do vaso e poder servir em mais modelos de tampa do vaso, tá? Ó, terminei aqui o leque. Venho direto aqui na minha argolinha de 3 correntinhas, prendo com o ponto baixo. Faço 3 correntes, venho aqui na argolinha de 5 correntes e prendo com um ponto baixo, ó. Faço 3 correntes, prendo na próxima argolinha de 3 correntinhas, ó. E começo novamente o meu leque, tá? Tá, toda a volta é assim. Agora, aqui no meio vai ficar só 2 argolinhas, ó. Prendi aqui bem no meio da argola de 5, vai ficar assim, tá? Vou terminar aqui a minha carreira e já volto com vocês. Cheguei no finalzinho aqui, ó, aqui é onde a gente começou, tem um ponto baixo aqui, e aqui é a minha última argolinha de 3 correntes.
Agora, eu vou fazer uma correntinha, laço o meu fio e vou fazer um meio ponto também, ó. Vai lá no ponto baixo e tira tudo de uma vez, assim. Faço uma corrente e um ponto baixo. E aí, vou fazer um ponto para cada ponto de base novamente. Aqui no bico, essa carreira é igual à anterior, tá? Só vai aumentar os 2 pontos ali dentro da nossa correntinha ali, de 2 correntinhas, tá? Aqui é ponto sobre ponto. Nós vamos ficar aqui nessa carreira com 14 pontos altos, ó. 12, 13, 14 pontos altos, separados por 2 correntinhas. E aí, mais 14 aqui. Só voltar fazendo igualzinho, tá? Ó, aqui dentro é 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos e ponto em cima de ponto, até lá embaixo. Ó, cheguei aqui no meu último pontinho, vou vir direto aqui na primeira argolinha de 3 correntes, prendo com um ponto baixo. Faço 3 correntinhas e prendo na próxima com um ponto baixo. E aí, já começa o meu próximo bico, tá? Ó, não tem segredo. Essa carreira, então, a gente vai ficar com apenas uma argolinha entre um bico e outro, tá? Vou terminar e já volto. Ó, fim da 4ª carreira aqui do bico, tá? Aí, eu vou chegar aqui e vou prender com ponto baixo aqui dentro da minha argolinha de 3. Vou subir uma correntinha e vou fazer um ponto, um meio ponto aqui pra fechar essa carreira. E aí, ó, aquele primeiro ponto baixo que a gente fez, entro lá, pego o meu fio, faço o meio ponto, uma correntinha pra travar. Já posso cortar, porque agora eu vou trabalhar com outra cor na última carreira aqui do meu bico. Peguei aqui outra cor pra eu fazer a última carreira do bico, faço uma laçada inicial aqui, ó, tá? Eu não gosto de começar aqui com um ponto baixo, porque depois, na hora de fazer o arremate, fica muito grosseiro. Então, eu coloco a agulha aqui, deixa eu aproximar mais. Eu coloco a agulha aqui, puxo aqui minha laçadinha inicial, ó. Já seguro ali o fio e faço uma correntinha. Só pra prender mesmo aqui, pra não ficar solto. Daqui, a gente não vai fazer mais nenhuma correntinha de separação, tá? Eu vou laçar aqui o fio e já vou vir no primeiro ponto alto aqui do meu bico, do primeiro bico. Sempre pegando só a alcinha de trás, eu vou fazer um ponto alto. Ó. Novamente, no próximo, mais um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aí, aqui, ó, fiz 3 pontos seguidos. Agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas pra formar o meu primeiro picô. Mas aqui, eu não fecho com um ponto baixo, tá? Ó, eu venho aqui nas 2 correntinhas e eu fecho com um ponto baixíssimo, ó. Eu tiro tudo da agulha, porque eu não quero que fique com espaço entre um ponto alto e o outro, tá? Então, fechei tudo, laço meu fio, vou no próximo ponto e faço um ponto alto. Ó,
para não ficar separado, tá? Laço novamente, no próximo ponto de base, um ponto alto. E aí, aqui eu vou fazer mais um picô. Também fechado totalmente aqui, ó, com ponto baixíssimo. Laço, faço mais 2 pontos altos, ó, no próximo e no próximo. A gente tem que ficar aqui com um total de 5 picôs separados por 2 pontos altos, tá? Ó. Então, fecho o picô, laço, vou no próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, fecho com ponto baixíssimo. Laço, vou no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, volto aqui, fecho tudo com ponto baixíssimo. E agora, como esse já é o meu quinto picô, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá, ó, bem juntinho, tá vendo que não fica separado os pontos altos aqui? E aí, terminei os 5, eu completo aqui com os pontos altos que faltam no meu bico, ó. Aqui dentro das 2 correntinhas, faço 2 pontos altos. Normalmente, tá? E agora, nesse picô aqui, eu coloco uma correntinha a mais, eu coloco 4, só pra ele ficar um pouquinho maior, tá? E fecho também com ponto baixíssimo. Laço aqui, faço mais 2 pontos altos dentro desse espacinho das 2 correntinhas. Opa! 1, 2, ó. Vai ficando assim, tá? E aí, aqui, eu faço os 3 primeiros pontos altos, né? 1, 2, 3, e inicio a minha sequência de picô igualzinho desse lado. Então, eu vou só espelhar, tá? Faço aqui os meus 5 picôs separados por 2 correntes. Separado por 2 pontos altos, 2 correntes não. Pontos altos. E vai ser isso essa carreira, gente, tá? Faço um picô, faço 2 pontos altos. No final da carreira vai sobrar 3 pontinhos. É só terminar. Vou dar uma aceleradinha pra mostrar pra vocês como é que vai ficar esse bico prontinho. Ó, aqui já é o meu último picô, tá? Ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse é o meu último, ó, 1 ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. 3 pontos altos aqui no final. Sem correntinha de separação, venho aqui dentro da minha argolinha, faço um ponto baixo e vou pro próximo bico. É só vir direto pra iniciar o próximo bico, tá? Então, vai ser assim a nossa última carreira. Nosso bico fica assim, ó. Nosso bico fica assim, bem bonitinho, delicado. Vou terminar o meu e já volto com vocês. Terminei a carreira, a última aqui do bico. Já cortei meu fio. E agora eu vou arrematar aqui, daquele jeitinho que eu já ensinei vocês, ó. Pego aqui uma correntinha do outro lado. Passo o meu fio lá pra trás. Depois eu volto ele aqui onde ele tava saindo, ó. E dou uma puxadinha. Ele vai formar uma outra correntinha aqui, ó. Aí, a gente puxa, ó, ele forma uma correntinha ali, ó.
Aí é só pegar uma alcinha aqui atrás, faz uma correntinha pra travar o fio. E aí é só fazer o arremate bonitinho com uma colinha, que fica perfeito, certo? Agora, vocês lembram que a gente deixou aqui uma correntinha, né? Uma alcinha aqui, ó, quando a gente fez aquela primeira carreira de pontos baixos. E aí, a gente vai trabalhar nessa alcinha agora, pra fazer a coroinha aqui da nossa peça. Então, eu pego aqui o fio da cor que você for usar, o meu é rosa escuro, dou uma laçadinha inicial, venho aqui, sempre assim, ó, eu vou trabalhar sempre com a bordinha do tapete, assim pra mim. Eu não vou, por exemplo, trabalhar aqui, eu vou sempre trabalhar aqui, tá? De frente, com essa bordinha aqui pra mim. Porque assim, quando a gente terminar, o efeito a gente vai conseguir ver o efeito de fora pra dentro, tá? Então, pega qualquer alcinha aqui, ó. Vou pegar uma alcinha aqui. Com os pelinhos fica meio difícil de ver, né? Mas pego uma alcinha aqui e faço um ponto baixo. Vou fazer 3 correntes. E vou fechar aqui embaixo com um ponto baixo. Vou fazer um picô. Faço um picô. Assim. Pulo um pontinho de base. Vou na próxima. Faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas e vou fechar o picô aqui embaixo. Fechou o picô? Pula um de base e vai pro próximo. E aí, é só isso, gente. Aqui, ó, na voltinha, se vocês verem que já vai ficando meio assim, faz sem pular um de base, segue os aumentos, tá? Geralmente, os que eu já fiz, eu não precisei fazer isso. Eu fiz normalmente pulando um de base e não repuxou nem nada. Mas se o seu ponto for bem apertadinho, aí faz sem pular nenhum de base, tá bom? Então, eu vou terminar aqui minha voltinha e já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Terminei minha voltinha. Vou cortar aqui o fio, ó. Fiz o meu último picô. E vou fazer o mesmo acabamento que eu acabei de fazer lá no biquinho. Eu faço aqui também, ó. Coloco aqui dentro do ponto baixo o primeiro que a gente fez. Puxo lá pra trás o fio. Volto aqui na correntinha de onde ele saiu. Pronto. Agora, eu prendo aqui atrás, num pontinho aqui. E é só fazer o arremate. Já tá pronto. Cadê? Aqui. É difícil de achar um lugar pra prender. Pronto. Ah lá. Prendeu aqui, ó. Depois eu só termino de arrematar ele. Dá até pra eu puxar aqui pra trás, ó. Coloca aqui. E puxa esse fio. O fio que ficou solto lá pra trás. Aqui, ó. E aí, eu dou o nozinho aqui, passo cola aqui. Como é no peludinho, ele vai ficar escondidinho. Não vai dar nem pra ver. Certo? Bom, essa cor que eu escolhi não dá nem pra ver direito no vídeo. Mas fica bem bonitinho, tipo uma coroinha, né? E agora, a gente vai fazer a redinha aqui de dentro pra encaixar lá na tampa do vaso. Agora, pra nossa redinha, a gente vai fazer o seguinte, vai dobrar aqui, ó, a nossa capinha
certinho, pontinha com pontinha, ó. Tá? E aí, ó, tem aqui a nossa primeira pontinha, a segunda, a terceira pontinha. E aí, você pode marcar aqui com um fiozinho ou um marcador, porque vai ser onde a gente vai começar e terminar a nossa redinha pra ficar retinha a tampa do vaso, tá? Vou cortar aqui, pega lá o fiozinho que você vai trabalhar a redinha e faz uma laçadinha inicial aqui, certo? Aí, ó, deixa eu abrir aqui, vou aproximar pra vocês entenderem melhor. Aqui é o meu terceiro bico, né? Aquela minha florzinha do meio, né? Entre ela e a próxima florzinha, a gente tem as nossas argolinhas, ó. Tá vendo aquela argolinha grandona que a gente fez com 5 correntinhas aqui, ó? Embaixo dela tem um ponto baixo. A gente vai prender nesse ponto baixo aqui, ó, tá? Pode prender assim ou pegar ele aqui por trás, tá? Eu vou prender assim por trás, ó. Só prende o fio aqui com um ponto baixo. Um ponto baixo, sobe 2 correntinhas pra dar altura de um ponto alto. Vou fazer assim pra ficar melhor pra visualizar. Ó. Um ponto baixo, 2 correntinhas, tá? Agora, nós vamos trabalhar aqui 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, totalizou 7 com as 2 que a gente já tinha subido, tá? Então, é um ponto baixo, 7 correntes. E aí, ó, aqui tá o meu bico, tá vendo? Aqui tem o meio do meu bico, eu vou prender aqui, ó, no pezinho da primeira carreira de pontos altos que a gente fez, ó, tem o meinho aqui e tem aqui um ponto baixo da primeira carreira que a gente fez, ó. Prendeu aqui. Então, eu vou prender nesse ponto baixo aqui. O meu tem um fiozinho solto. Aqui, ó. Nesse pontinho baixo aqui. Vou prender com um ponto alto, tá? Então, laço aqui meu fio e faço um ponto alto. Ó, vai ficar assim, ó. Faço 5 correntes, 4, 5. Lembrando que se o seu ponto for bem apertadinho, aumenta a quantidade de correntinha pra não ficar muito apertado, tá? Laço meu fio. Aqui tem o meu leque, né, do meio do bico, ó. Eu vou pular ele e vou lá no próximo ponto baixo aqui, ó. No pezinho da primeira carreira de pontos altos aqui do primeiro leque. Faço um ponto alto. Ó, tá ficando assim. Faço 5 correntes. E vou lá naquele do meio, novamente, vou trabalhar nesse aqui do meinho, ó. Entre uma flor e outra tem um ponto baixo aqui, ó. Então, eu vou prender nele, tá? E aí, começa tudo de novo. Na próxima florzinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Já tô aqui, ó, na outra florzinha. Ó, essa é a minha primeira, essa é a minha segunda florzinha. Laço aqui o meu fio, vou pegar aqui, ó, no pezinho aqui da primeira carreira de pontos baixos, ó. Tem o meinho do bico, tem um ponto baixo aqui, no próximo do ladinho dele, tá? Então, em todas as florzinhas, a gente vai pegar nos mesmos lugares pra prender a nossa argolinha. 5 correntinhas. Vou lá, ó. Pulo aqui esse ponto baixo, vou no próximo.
no ponto baixo que tá preso na argolinha. Ó, e faço um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui, ó, já tô no meio das minhas duas florzinhas. Então, trabalho aqui neste ponto baixo aqui, ó, daquela argolinha de 5 correntes. Bom, é isso. A gente vai trabalhar assim até aqui do outro lado. Até nessa rosa, nessa flor do meio, onde a gente já marcou aqui o final. Aí eu volto com vocês pra mostrar como vai ser a próxima carreira da nossa redinha. Ó, terminei a primeira carreira aqui, ó. Nós vamos ficar com 3, 6, 9, 12, 15, 18 argolinhas. Bom, vou subir agora 3 correntes, 1, 2, 3 e mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Total de 8 correntes, tá? E aí, eu vou voltar e vou fazer ponto alto aonde tem ponto alto, ó. Aonde tem o ponto alto, eu coloco um ponto alto. 5 correntinhas, é a mesma coisa da carreira anterior, mas agora a gente sempre vai trabalhar assim, ó. Aonde já tá o ponto alto, a gente prende o ponto alto em cima do ponto alto, tá? Ó, 5 correntes, vai no próximo ponto alto e prende lá no ponto alto. 2, 3, 4, 5 e prende lá no ponto alto. Então, ó, como é que vai ser aqui? Eu já vou voltar com a minha redinha pronta, mas eu vou mostrar pra vocês que a gente vai fazer 2 carreiras com 5 correntinhas, 2 carreiras com 4 correntinhas, 2 carreiras com 3 correntinhas, e aí uma carreira com 2 correntinhas e uma carreira com 1 correntinha, tá bom? Isso aqui você pode adaptar pro tamanho da tampa que você for fazer. Esse tamanho aqui dá super certo nessas tampas bem grandonas, de 39 por 44 de comprimento. E como eu sempre costumo fazer com ajuste, ela fica ótima em praticamente todos os tamanhos e modelos de tampas de vaso, tá bom? Então, vou terminar aqui e já volto com vocês para explicar melhor qual a sequência aqui dos pontos. Prontinho, ficou assim, ó, minha redinha, tá? Ó, então, vamos lá. Nessa carreira aqui, a primeira, ó, 5 correntinhas. Na segunda, 5 correntinhas. Na terceira, 4 correntinhas. Na quarta, 4 correntinhas. Na quinta, 3 correntinhas. Na sexta, 3 correntinhas. Na sétima, 2 correntinhas. E aqui só uma correntinha de separação, tá? Fiz 35 correntinhas aqui para cada cordãozinho, para amarrar bonitinho. E aqui o acabamento fica por conta do capricho de vocês, né? Dá pra passar uns pontos baixos aqui, com picô, numa outra cor, enfim. Dá pra brincar bastante ainda aqui, deixar bem lindo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixe um like aqui no vídeo. Seu comentário é muito importante. E até a próxima. Tchau!